Gênese no Lar. Evangelho das Manhãs para os Corações. 11 de fevereiro do ano de 2021. Agradecemos, ó Pai, Senhor da vida, pela reencarnação, pela família, pelo irmão, pelo pai, pelo cônjuge, pelo filho, pelos companheiros de tarefa, pela profissão, pela mediunidade, pela sensibilidade, pelas habilidades. Muito obrigado, Senhor. Que possamos ter a sabedoria para recolher o que aqui será espargido. Mas antes te pedimos, Senhor, que nos envie o apoio, a motivação, que os bons espíritos estejam conosco nos lares aonde nos encontramos, nos fortalecendo moralmente e oferecendo ainda aquele recurso terapêutico para a cura das nossas mazelas. O encontro de hoje, de número 253, Gênese no Lar, respeito ao próximo e à vida. Nós vamos debruçar com Allan Kardec no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. No item 1, Kardec publicou a parábola do festim das bodas. No final, Jesus diz assim, capítulo 20, o texto na integralidade de 1 a 16, mas vamos ver apenas o final. Quando Jesus diz assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. No item 4, nós temos uma bela mensagem atualíssima que já discutimos em torno, nesse espaço de convivência favorecido pela Casa de Kardec, a missão dos espíritos. Não vou lê-la na integralidade, mas em síntese o espírito Erasto vai nos alertar quanto ao momento que passamos quanto à humanidade. As mudanças, o progresso, a velocidade das informações, como também o estado moral que se encontra a humanidade, aonde em nível intelectual, tecnológico, o homem atinge as culminâncias, as grandes descobertas. Mas sobre o ponto de vista das necessidades do espírito, a humanidade vive um instante periclitante, conturbado. E o objetivo do nosso encontro espírita, estudar a mensagem de Jesus e das outras tradições filosóficas, dentro do campo da psicologia espiritual, é muito importante que a gente volte os olhos para as questões realmente de foro íntimo. Porque nós estamos sendo chamados para uma batalha muito importante, que envolve a terra e o mundo espiritual. Então Erasto abre a mensagem dizendo: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Todos já sabemos do ruído dessa tempestade. Aí ele conclama dizendo: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. Ide e pregai.
o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Aí ele vai continuar falando que não é para se assustar, mas sim apoiar-se na fé. Lembrando que nessa travessia há emboscadas, há dificuldades, mas com fé temos a certeza de que as armadilhas só caem lobos. Armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Extraordinário. O texto é longo. Ele fala sobre a necessidade de armar com a decisão e coragem, mãos à obra, mãos unidas, agradecendo a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Então estamos, nesse instante, necessitados de compreender essa missão e, ao mesmo tempo, agradecer por ela. Mas existe um alerta de Erasto também, interpretando Jesus, quanto às questões do tergiversar, transgredir, adulterar, se afastar, conspurcar, abandonar a missão, pois temos livre-arbítrio. E muitos abandonam. Aí vem Jesus dizendo: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Escolhidos por alguém, por uma força, por uma falange, por um tribunal que vai dizer direita e esquerda? Não. É a relação nossa com a consciência, com a lei divina. Esse tema, sempre muito atual, foi objeto de reflexão numa das reuniões, diversas reuniões que foram feitas ao longo de decênios de trabalho, tendo a presença de Chico Xavier. E o Chico ficou impressionado quando o assunto comentado trouxe muitas indicativas, dúvidas, perplexidades e, ao mesmo tempo, consolo para aqueles que participavam do evento. Aliás, diga-se de passagem, o que eu estou referindo está no livro Na Era do Espírito, que foi organizado por Herculano Pires, com mensagens de Emmanuel e comentários do Chico Xavier, que endereçava as questões para Herculano dar encaminhamento para as mesmas. E aí veio à lume esse livro tão importante, filosófico, doutrinário, com a nobreza, com o estilo próprio de Herculano, de Emmanuel, e as falas adocicadas de Chico. Pois bem, é interessante o Chico dizendo: vários comentaristas expuseram o assunto com muita elevação, salientando os valores e as facilidades da civilização moderna, que traçam mais amplos caminhos de evolução para a vida planetária em que nos achamos. Ao término dos estudos, o nosso caro Emmanuel escreveu os apontamentos que agora eu trago para vocês do Gênesis no Lar. Ouçamos Emmanuel. Progresso e vida. Quem lance na terra ligeiro olhar para a retaguarda de 8 lustros, se espantará certamente em verificando o progresso, dentro do qual a vida planetária vai marchando aceleradamente para o futuro melhor. Ainda assim, reconhecerá que as exigências de ordem espiritual não se alteraram muito no curso do tempo.
O homem de hoje dispõe fartamente da televisão. E agora Carlos Alberto pede licença intelectual ao autor e insere a palavra internet. Então, repetindo. O homem de hoje dispõe fartamente da televisão, da internet, pela qual consegue, se o deseja, contemplar de perto as ocorrências do mundo. No entanto, não possui autoconhecimento bastante para analisar-se de modo construtivo. Inventa computadores que o auxiliam, efetuando prodígios de informação e de cálculo. Mas ainda não conhece nas engrenagens perfeitas em que se expressam as leis de causa e efeito, que lhe presidem a experiência e o destino. Utiliza a energia nuclear, todavia, ignora ainda toda a extensão dos poderes do espírito. Realiza voos espaciais, aplicando os princípios da astronáutica. Entretanto, é compelido a receber aulas de relacionamento humano, a fim de harmonizar-se com os vizinhos, que não lhe adotem o modo de pensar ou de crer. Vacina-se contra a poliomielite. Licença literária. Vacina-se contra a Covid, poliomielite, mas não consegue, por enquanto, imunizar-se contra os perigos do ódio e do ressentimento, da discórdia e do desespero. Desfruta os recursos do subsolo, até mesmo do próprio mar, e descobre minas de nitrogênio nos céus que o rodeiam. No entanto, não sabe manejar, senão muito imperfeitamente, os valores da alma. Compreendamos que a humanidade atual efetua proezas admiráveis em todos os domínios da natureza física. Mas é necessário que os nossos corações se adaptem às leis do bem que Jesus nos legou, de modo a irmanar-nos e a respeitar-nos uns aos outros, sem o que o lazer na terra ser-nos-á fator desencadeante de tédio e delinquência. E a grandeza exterior se nos erguerá em soberbo palácio, onde prosseguiremos sofrendo a míngua de amor. Emmanuel. Nas nossas manhãs, em visita fraterna, eficiente, contundente, firme, exemplifica, esclarece acerca das leis do bem que Jesus nos legou. Emmanuel tem um profundo amor com o Mestre. Por isso se torna um digno representante. Porque ele se despersonaliza e enaltece o Senhor. Isso se chama humildade, respeito, dignidade, nobreza, dando os créditos devidos
a quem é o autor. Chama os amigos a refletirem se as leis foram disponibilizadas para os homens estudá-las em diversas escolas filosóficas, religiosas, na ciência, enfim. Por que Emmanuel fala sobre as leis do bem que Jesus nos legou? As leis do bem foi só Jesus que nos legou? Não. Mas todas as manifestações da lei são gerenciadas por ele, pelo governador. Mas eu chamo a atenção de novo para um fator mais importante, que é a exemplificação. E a história de Jesus é incomparável, pois ele deu a vida, exemplificando, independente dos sistemas, dos homens, do tempo. Ele exemplificou, sabendo que a mensagem iria ser compartilhada para todos, vencendo barreiras, distâncias e o próprio tempo. Mensagem eterna. E nunca, como agora, foi tão necessário. Uma vez que num ambiente de avanços na ciência, nós constatamos o que o Emmanuel disse lá na década de 70, que a mensagem, além de atual, ela será utilizada durante muito tempo, enquanto continuarmos na condição de desrespeitar a vida. E só o fazemos porque desconhecemos. Respeito à vida no cenário atual tem mais a ver com um diálogo sobre conservação do corpo. Vida biológica. A humanidade se preocupando com a ecologia, com o equilíbrio da vida no planeta. Por quê? Porque se não cuidar, não tem vida. Bom que há esse movimento, mas ele ainda tem a ver com os interesses pessoais. Então eu cuido porque eu quero beber água amanhã. Respirar no futuro. É diferente quando o movimento, ao invés de ser técnico, ele se faz em nível moral. No campo do amor, que é a aplicação em nível da justiça, obviamente. Mas preservar no sentido de reconhecer as bênçãos do alto como um empréstimo que nos compete administrar, o assunto vai tomando um outro colorido. Mas sem polemizar, o homem ainda necessita, diz Emmanuel, alterar-se no curso do tempo. O homem precisa do autoconhecimento para analisar-se de modo construtivo. Não basta apenas se conhecer. É necessário construção. O homem necessita compreender e estudar a lei de causa e efeito, porque elas presidem a experiência e o destino. Ação, efeito, repercussão. São três expressões importantes. Toda ação, a intenção, porque a ação é a intenção operada. Então eu vou ampliar. Toda intenção tem repercussão, ou melhor, tem os seus efeitos.
e os efeitos repercutem. Então há uma necessidade de retomada, de reajuste, de reparação. Sempre. É necessário que o espírito compreenda a extensão dos seus poderes, a possibilidade, a capacidade, a habilidade, a força mental. É necessário estudar relacionamento humano, pois sem o mergulho nesta cadeira, como vamos nos harmonizar com os vizinhos? Sabedores que eles possuem um modo de pensar e de crer diferente do nosso. Ele continua dizendo que é necessário imunizar-se contra os perigos do ódio, do ressentimento, da discórdia e do desespero. Pois nós não sabemos manejar os valores da alma. Então ele dá uma dica. Precisamos irmanarmos e respeitarmos uns aos outros. Então não basta respeitar, tem que irmanar. Não basta você dizer, meu irmão, eu te respeito. É necessário você viver com ele. Pois juntos podemos mais, separados menos. Não compreender esse fato, essa proposta, aqui materializada nas nossas possibilidades, no nosso entendimento, no nosso dia a dia, Emmanuel está dizendo que a estada na Terra é um lazer. Por que ele usa a expressão lazer? Ué, mas espera aí, eu estou reencarnado. Você pode fazer da sua reencarnação um trabalho como um lazer. Ilusão favorece o lazer. O lazer alimenta a ilusão. O que gera a ilusão? Tédio, delinquência, cansaço, loucura. A ilusão dialoga com grandeza exterior. E esse mundo externo, ele é alimentado como um palácio soberbo. Quanto mais, melhor. Com isso, prosseguiremos sofrendo a míngua de amor. Então eu posso concluir com vocês. Data vênia, viu? Se eu tiver errado, dê um dislike, envie um comentário. Mas eu só posso, analisando literalmente o texto, compreender que sem essas dicas que foram sequenciadas, é que nós sofremos por carência de amor. Então, se eu fizer um movimento inverso, trabalhando positivamente, alterando, analisando, autoconhecendo, estudando os efeitos, os fenômenos, o passado, a experiência, o destino, contemplando, operando com os poderes da mente, do espírito, harmonizando, qualificando relacionamentos, não é? Cuidando, alerta, vigilante quanto aos perigos do ódio, do ressentimento, da discórdia, do desespero, valorizando a vida, os valores da alma. Operando assim, eu não sofrerei pela ausência do amor. Então Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Então amar passa pelo respeito.
Passa pelo estudo. Passa pela prática. E aí, não querendo cansá-los, mas eu convido para estar conosco virtualmente, espiritualmente, o filósofo que recebeu essa página de Emmanuel endereçada pelo Chico, Herculano Pires. Que interessante, ele utilizava um pseudônimo, Irmão Saulo. Naturalmente, Herculano Pires está fazendo uma alusão à conversão de Saulo em Paulo, se apresentando ainda como o rabino, Saulo, o religioso, o intelectual, que somos nós, que precisamos de deixar essa capa pelo caminho e se apresentar para a conversão. Simples, puro, criança, amorosa, que acredita, que tem fé, que tem esperança no Pai. E por isso a criança, ela compartilha quando ela percebe que é bom dividir o brinquedo. Ela sai do primeiro movimento egocêntrico. O psiquismo é egocêntrico e não podia ser diferente. O que deforma o caráter é o egoísmo, que tem base no egocentrismo. Então vamos lá para ouvir esse professor. E com ele a gente vai amarrando o tema da manhã. Respeito pelos outros. Todos somos naturalmente egocêntricos, pois o egocentrismo é a base da individualidade e, consequentemente, da personalidade. A pessoa humana é um ego conscientemente definido. E é necessário que seja assim, pois, do contrário, não seríamos um ser, uma consciência estruturada e capaz de agir. Mas o egoísmo é uma deformação do egocentrismo, uma doença do ego. Essa doença se manifesta por vários sintomas, bem conhecidos. Aspas. Arrogância, avareza, comodismo, ganância e, sobretudo, falta de respeito pelos outros. Olha o que o Herculano vai dizer. Eu não sei se isso vai dialogar com o seu dia a dia. Espero que sim, espero que não. Facilidade com que interferimos na vida alheia, com que xingamos, insultamos, caluniamos, julgamos os outros. É o maior flagelo que assola o mundo. Essa falta de respeito pelos outros é o fruto espinhento do egoísmo que gera os conflitos no lar, na sociedade, nas nações e na vida internacional. A missão do espírita no mundo. Os espíritas, incumbidos da missão de restabelecer cristianismo na Terra, são os que mais necessitam de compreender esse problema. O primeiro dever dos espíritas, no tocante ao respeito pelo próximo, refere-se à própria doutrina que nos foi dada pelos espíritos superiores, através do trabalho missionário de Allan Kardec. No entanto, a todo momento, vemos espíritas que pretendem, sem o mínimo de conhecimento doutrinário exigível, reformar a doutrina e superar Kardec.
No item 4, objeto de estudo da manhã, do capítulo 20, Erasto, que foi discípulo do apóstolo Paulo, oferece a mensagem Missão dos Espíritas, que devia ser lida e comentada constantemente nas reuniões doutrinárias. Erasto nos adverte, aspas, cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Emmanuel, senhoras e senhores, minha amiga, meu amigo, do Gênesis no Lar, em sua mensagem, que terminamos de ler, nos conclama ao amor e ao respeito mútuos, segundo as leis do bem que Jesus nos legou. Amor a respeito não querem dizer anulação do discernimento e da personalidade. Querem dizer compreensão. Precisamos amar, compreender e respeitar os outros, mas sempre nos lembrando do respeito que devemos ao Espírito da Verdade e à doutrina que ele nos legou. O primeiro sinal de obsessão num espírita, num adepto da doutrina, é a sua leviandade na aceitação das fábulas que desfiguram o ensino dos Espíritos do Senhor. A falta de respeito para com o Espírito da Verdade. Amor e respeito mútuo dialogam de uma forma clara, perfeita, harmônica, com as leis do bem que Jesus nos legou. Herculano dá um tom final em torno da mensagem espírita. Para quem ouvir esse áudio e não for espírita, nos desculpe. Sair um pouquinho da reflexão que é mais importante para você. Mas nós temos que atender a essa alertiva. Porque quando nós pactuamos com a fábula, com as novidades, nós estamos desrespeitando uma doutrina que é pura, elevada e muito clara nos seus ensinamentos. A pretexto de sermos amiguinhos, políticos ajustados a sistemas, o canal Gênesis, que representa, que fala pela FEAC, a Casa de Kardec, não faz permissão à imperfeição. A imperfeição que ataca o Espiritismo. Isso é um ponto pacífico. Mas o nosso trabalho é de construção. Portanto, não nos importa o que fazem lá fora. Uma vez que quando paramos para julgar e criticar, nós criamos uma situação de vulnerabilidade, pois somos imperfeitos. Então, com a medida com que julgardes, sereis julgados. Mas há pontos que são muito claros. Então, estes não nos importam. Pois a base desse trabalho é acolher corações para semear a mensagem do Cristo e não a nossa. O nosso ponto de vista não interessa. Pois bem, amigos, nós estamos falando isso
Pois a palavra respeito, ela é muito forte, ela é poderosa. Ela não está expressando no campo do medo. A fé raciocinada é respeitosa. Ela trabalha na admiração ao bem, ao justo, ao belo. Um exemplo. Respeitar pai e mãe significa temer pai e mãe? Não. Significa admirar a autoridade que foi constituída a partir de exemplos de vida que nos acolheram e que nos deram tudo que a gente precisava para chegar aqui hoje. Nós não temos o direito de desrespeitar os nossos pais, mesmo que a gente possa não os amá-los. Porque aí entra uma questão de identidade, de afinidade, que é uma outra conversa. Mas desrespeitar as tradições, a família, as instituições que nos acolheram, os vultos que deixaram seus exemplos, significa facetas da obsessão, da delinquência, que espalha ódio, divisão, numa velocidade muito maior do que essa contaminação do vírus desta pandemia do século XXI, que parou o mundo. Esse processo de transição se caracteriza por uma doença psíquica, mental, que se espalhou, se estabeleceu no mundo inteiro. Então a missão dos espíritas, que é a missão dos cristãos, do homem de bem, que compartilha, que transita em todas as religiões, em todas as escolas filosóficas, em todo o ambiente da ciência, da política, do poder público. O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Jesus é o protótipo, Jesus é o modelo. Quando a gente trabalha com respeito, nós estamos dando um passo inicial fundamental. Respeite a vida, respeite o semelhante, respeite a ti mesmo. Pois se você não se respeitar, portanto, cuidar, investir, elaborar, estudar, esperar que a vida te respeite, é sinônimo de infantilidade. Jesus nos convidou nessa manhã para falar para o nosso coração, dizendo assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. O amor é respeito à vida. Não é uma tarefa difícil, que amedronta, que angustia, que causa ansiedade, nada disso. É simples. É simples assim. Terminemos o encontro da manhã e eu convido vocês. Pare um momento e fique observando uma flor. Faça isso por 5 minutos. Sua vida não vai piorar, você não vai ter mais problemas por parar por 5 minutos. Procure dialogar com esta flor. Veja o que ela tem a te dizer. Sinta-se depois como ela, que pode ser admirada pela humanidade. Você é uma flor no jardim da vida, que pode, além da beleza, oferecer
um perfume que cura, que motiva, que ensina, que sensibiliza. Você é uma planta de Deus no jardim da misericórdia, das belezas do infinito. Deus te abençoe. É o que os amigos espirituais têm nos inspirado em cada encontro. Seja feliz. Mas para isso construa. Faça a sua parte. E uma dica: não seja uma flor que quer se oferecer para o mundo para ser admirada, mas com a intenção apenas de ser flor bonita, que que espalha luz, encantamento. Se os homens vão parar para visitar o jardim, que Deus os abençoe. Se não, que Deus seja louvado. Mas continuaremos a ser flores. Flores do campo, flores silvestres, flores em qualquer canto. O importante é o encanto, é o encontro divino conosco mesmo, com Deus. E que Jesus esteja conosco como jardineiro que tem cuidado com muito carinho nesse nosso momento, nessa nossa trajetória, como espíritos eternos. E ave seja o nome dele. Ave seja Cristo. Bom dia, e que possamos estar juntos novamente para realizarmos nas manhãs Gênese no Lar. Evangelho no coração. Que a paz, a saúde, a fraternidade se esparja ainda em seu lar, no seu ambiente de trabalho, aonde você estiver. Recorde que Jesus estará sempre contigo. Valeu, pessoal.